Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do tabernáculo neste quarto vídeo. É só para nós nos lembrarmos. O tabernáculo era um cercado em forma de retângulo, demarcado por uma cortina de 50 por 25 metros de linho branco, que significa pureza e santidade, e com uma altura de 2,5 metros, sustentado por 60 colunas firmes, apoiadas em base de cobre. Isso você vê lá em Êxodo 27, de 9 a 12. E as colunas estavam dispostas da seguinte maneira: 20 pilares estavam no lado sul, 20 pilares no lado norte, 10 pilares no lado leste e 10 pilares no lado oeste. Quando a pessoa entrava no tabernáculo, naquele pátio, a primeira coisa que via, e aqui nós vamos começar a detalhar, a primeira coisa que via era o altar do holocausto. Era a primeira coisa que ele via. Media de 2,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura, ele era quadrado, e tinha 1,5 metro de altura. Ficava logo à entrada da porta. Foi feito de madeira de acácia, algumas traduções colocam cetim, e era recoberto com bronze, algumas traduções colocam cobre. Então era a primeira coisa que se via logo quando se entrava no pátio do tabernáculo. Agora nós vamos ver alguns detalhes do altar do holocausto. Primeiro é que esse altar prefigurava a cruz de Cristo, local onde os animais eram sacrificados em favor dos homens, local onde o pecador se aproximava de Deus. A madeira de acácia, ela simboliza a origem humilde de Cristo, porém é uma madeira resistente. O bronze, ele é um material resistente ao fogo, demonstrando que Jesus resistiu à justiça de Deus. E esse altar, ele possuía 4 pontas ou 4 chifres e eram de bronze e representam o poder e autoridade. Em Mateus 4, 1 a 8, nós temos o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, representa exatamente o poder e a autoridade que Jesus tinha, que derrotou o diabo na palavra. Os 4 lados iguais simbolizam que no sacrifício de Cristo não há diferenciação. Então, todos que se jogarem aos pés de Jesus, pedindo a misericórdia, se arrependendo dos seus pecados, estes serão recebidos, perdoados e salvos, conforme confessem a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. A altura de 1,5 metros do altar do holocausto simboliza que todos podem ter acesso ao altar. Para se ter um encontro com Deus, primeiro tem-se que passar por Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Quem quiser ir ao Pai, primeiro tem que ir a Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Os utensílios, estes serviam para limpar o altar, ou seja, melhorar o aspecto do altar, manter o fogo aceso. Por isso que nós precisamos estar clamando a misericórdia de Deus para limpar nossas vestes espirituais, para que possamos estar limpos na presença de Deus, com o Espírito Santo, com o azeite borbulhando em nossas vidas. Por isso eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua dificuldade, eu não sei qual o cananeu que está te afligindo. Clame ao Senhor. O tempo é de buscarmos com todas as nossas forças, porque estamos em uma guerra espiritual tremenda. Aproxima-se o arrebatamento. E se nós não estivermos nesta força, buscando, clamando, os que podem jejuar, jejuando, nós vamos ser abatidos. Nós precisamos, Senhor, repreender todo o ataque do maligno que está sobre nós, as enfermidades que estão vindo, as dificuldades, só pela oração, só pelo choro, só pelo clamor que nós vamos subir vencedores e com nossas vitórias. As brasas é o fogo consumidor, a manifestação do Senhor, de Deus, símbolo do sacrifício queimado e aceito. Em Levíticos 9, verso 23 e 24 está escrito, verso 23: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então as brasas, elas foram acesas pelo próprio Deus, e as cinzas, elas representam os pecados perdoados e consumidos pelo fogo espiritual. Então, o altar, ele ficava no pátio do tabernáculo, à vista e acessível a todos, precisamente para nos mostrar que a salvação é para todos os homens e custou o preço do sangue de Jesus. Era o primeiro item que a pessoa via quando entrava no pátio do tabernáculo. E, como já disse, era feito de madeira de acácia e recoberto com bronze. A madeira é uma prefiguração bíblica do homem. O Salmo 1, do versículo 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, aleluia! A fumaça que saía do holocausto era bem diferenciada. Segundo alguns comentários rabínicos, todos do arraial conseguiam sentir o cheiro, porque ele era bem diferente. O altar possuía braseiros e o fogo tinha de arder continuamente, mesmo durante a noite. O fogo não deveria ser apagado ou deveria se apagar, já que os sacrifícios deveriam ser feitos diariamente, incessantemente, durante o dia, desde o primeiro sacrifício contínuo até o último sacrifício contínuo do dia. E isso está lá em Levíticos capítulo 6, verso de 8 a 13, que assim diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Araão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar
arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, veja que não se podia apagar o fogo. E é isso que precisamos ter em mente, que a presença de Deus não pode se apagar de nossas vidas. Davi já dizia, não afasta a tua presença de mim. Então nós temos que buscar cada dia a presença de Deus em nossas vidas. O que seria de nós sem esta presença maravilhosa? Porque o Senhor renova as nossas forças a cada dia. Todos nós estamos passando por lutas tremendas. Cada um tem uma história de luta. Então nós não podemos nos abater perante essas lutas. Aí é que temos que mergulhar nas águas profundas do Espírito. Clamar ao Senhor. Irmãos, o tempo é de clamar ao Senhor para ver nossas vitórias acontecerem. Porque o alvo somos nós. É muito fácil para o inimigo. A grande parte está do lado dele. E somente um pequeno povo está buscando verdadeiramente ao Senhor. Então ele diz, estão vendo aquelas luzes ali? Então o ataque cerrado tem que ser sobre eles. Nós estamos debaixo de ataque, mas lembre-se, o sangue de Jesus está sobre nós. Por isso nós clamamos para vermos nossas vitórias e esses principados e potestades serem anulados, esses ataques que estão sobre nós. Precisamos orar nesse sentido, irmãos, para ver que esses ataques não funcionem sobre nós, porque o povo de Deus está sendo atormentado com tanto problema e tanta enfermidade, e nós não podemos aceitar isso. Temos que repreender pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Então nós vemos que os sacrifícios eram queimados no fogo de origem divina. E isso nos mostra claramente que era o próprio Deus quem tomou a iniciativa de forjar o plano da salvação, que é um propósito divino levar os homens a voltar a ter comunhão com Deus. Comunhão esta que exige sacrifício de alguém inocente para expiação dos pecados. Sacrifício que era tipificado pelos que eram oferecidos no altar de cobre. Então, sempre que os israelitas olhavam para este altar do holocausto, eles reconheciam que eram pessoas que tinham sido destinadas ao julgamento e incapazes de evitar sua condenação. E da mesma maneira que o animal do sacrifício era morto, eles também percebiam que eles teriam que morrer por causa de seus pecados. O altar do holocausto era uma sombra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Como os animais puros eram sacrificados com imposição das mãos e o derramar de seu sangue, Jesus Cristo veio a nós como Filho de Deus e eliminou a condenação de todos nós, todos os nossos pecados. Ele cravou, tem até aquele hino, Jesus riscou a cédula que era contra nós, nos libertou, nos deu vida. Então, da mesma maneira que as ofertas desse sacrifício do Antigo Testamento eram oferecidos para que os pecados da congregação fossem perdoados pela imposição das mãos e o derramado sangue, Jesus levou todos os pecados do mundo sobre ele, sendo batizado por João e eliminando a condenação destes pecados por meio do derramamento de seu sangue na cruz do Calvário. Vamos aqui a alguns outros detalhes do altar. Os estrangeiros, eles podiam oferecer sacrifício. Nós temos em Levíticos 22, 18 e 19 o seguinte: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que ofereçam ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade,
oferecerá um macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Então, os estrangeiros também podiam oferecer sacrifícios ao Senhor. E por que a vítima era atada aos chifres? Os sacrifícios eram fixados nos chifres do altar do holocausto e imobilizados. O nosso sacrifício, o Cordeiro de Deus, estava atado, fixado, imobilizado na cruz, pelas cordas do amor, porque se ele quisesse, se livraria dali facilmente. Em Romanos 12, verso 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só lembrando que o número 4 na Bíblia representa algo universal. Por exemplo, 4 estações, 4 pontos cardeais, então representa uma universalidade. E na Bíblia, os chifres ele tem um símbolo de autoridade, poder e proteção. E essa simbologia estava presente no altar do holocausto. O altar, que possuía as 4 pontas, elas eram marcadas com o sangue da vítima. O sangue de um cordeiro perfeito era derramado em favor do pecador e seu sangue colocado nas 4 pontas do altar. Isso sinalizava que o pecado gerava morte de uma vítima inocente e que o sangue era para todos. Então, as 4 pontas também significam que Jesus morreu por todos. Basta-se chegar a Ele em arrependimento, confessando os pecados e o colocando como centro da sua vida. O altar do holocausto de bronze, Deus estava representando ali futuramente a cruz e o sangue de Jesus. Deus mostra assim que ao passar pela porta, que é Jesus, o pecador se depara com o sacrifício dele e refletia que ele é o Cordeiro de Deus, inocente e puro, que tira o pecado do mundo. O altar do holocausto tinha 4 argolas, por onde traspassava varas de ambos os lados. As 4 argolas traspassadas representam o corpo de Jesus traspassado por nós, por nossos pecados. Então, para ter acesso ao altar, havia uma rampa de madeira por onde o sacerdote subia com a sua vítima. Então, veja a simbologia do altar do holocausto. E o que está escrito lá em Isaías 53, verso 7? Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Esse foi o sacrifício que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré fez por todos nós. Nós passamos por essas lutas, mas olhemos para o que Jesus passou por nós, o Rei da Glória, humilhado, chamado de comilão, de beberrão, foi açoitado. O Rei da Glória sendo massacrado por sua própria criação. Será que você entende este sacrifício? Nós temos que honrar o Senhor a cada dia. Temos que agradecer por Ele ter nos tirado do inferno. Temos que buscá-lo, ser obedientes à sua palavra, termos uma comunhão com o Espírito Santo, buscar uma profundidade com Ele. Jesus está voltando. Não há mais tempo para perdermos com seja lá o que for. Só temos que buscar a sua presença. Precisamos ter uma experiência sobrenatural com Ele. Se não, irmãos, se levarmos só um cristianismo superficial, corremos o risco de ficarmos para trás.
O tempo não é mais esse, o tempo é de mergulharmos nas águas profundas do Espírito, queremos uma experiência, queremos mudança em nossas vidas. Não podemos continuar do jeito que estamos, nós temos que refletir a glória de Deus, nós temos que ver as vitórias chegarem até nós, mas para isso nós temos que pagar um preço de oração, porque o maior preço já foi pago. Foi derramamento de sangue, sangue de inocente, sangue do Rei da Glória. Como é que está a sua vida? Que tipo de cristianismo você está levando? Será um cristianismo superficial? Um cristianismo falso? Que tem uma dualidade? Em um ambiente é aquele supercrente, no outro é aquele devasso? Vigiemos. Aquela pregação, qual cananeu está te afligindo, mexeu muito comigo. Qual cananeu que está nos afligindo? Precisamos nos livrar dele urgentemente. E é com oração, é com clamor, é com jejum. Que Deus te abençoe poderosamente. Este é o 4º vídeo do estudo do tabernáculo e nós vimos aqui o altar do tabernáculo. Isso é apenas o começo. Tem muito mais pela frente. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado no programa Jesus está voltando. E me veio aqui um pensamento agora. Se vai dar tempo a gente terminar esse estudo ou não. Deus te abençoe, estejamos unidos, grandemente unidos em oração, pelos que estão passando aflições, pelos que estão adoentados, porque a hora é essa, de mostrarmos quem nós somos em Cristo Jesus. Deus te abençoe poderosamente.